Maravilha, gente. Vamos lá, então. Hoje, então, vai ser a última aula, tá, sobre história dos judeus. E aí, na semana que vem, eu pretendo começar história da igreja, tá bom? Até agora, vocês só têm ouvido sobre história. Eu sou um bom contador de história, né? Gente, eu tinha encerrado a aula passada falando sobre os conflitos lá, as guerras judaicas romanas, né? As guerras dos judeus com os romanos. A gente viu na outra aula lá, quem participou, e quem não participou tem o vídeo da aula aí, espero que tenha assistido ou assista, que Israel teve três grandes conflitos, né? Os judeus tiveram três grandes conflitos com Roma. Foi o primeiro, o ano 70, né? Onde o general Tito, junto com um exército muito grande, eles invadiram Israel e destruíram Jerusalém, né, para conter uma rebelião israelense, né, os israelitas que estavam se rebelando contra Roma. Então, o general Tito, junto com o seu pai, o general Vespasiano, que se tornou imperador depois, também depois do Tito também foi imperador de Roma, e eles invadiram com dois grandes exércitos. Foi uma guerra que levou cerca de 6 anos, e destruíram Jerusalém. Depois disso, lá no ano 115, estourou uma outra guerra, que durou até o ano 117, né? Morreram muitos judeus, e depois ainda teve uma terceira guerra de Israel contra Roma, que foi a guerra de Bar Coquebas, né? Onde dessa vez Roma destruiu mesmo, não só ali Jerusalém, mas como outras partes de Israel, e expulsou o povo, boa parte do povo de lá, né? Eles já tinham sido expulsos de Israel, de Jerusalém, e agora eles são expulsos de toda a região, certo? Vocês se lembram disso? Quem assistiu a aula? Agora, a gente vai finalizar, né, até os dias atuais. Eu tinha falado sobre Israel ser, assim, bem no começo eu falei sobre Israel ser muito importante, o conhecimento nosso a respeito de Israel, né? Israel tem um plano ainda muito grande, Deus tem um plano muito grande para Israel ainda. É importante a gente saber o que tem acontecido com Israel, o que já aconteceu, o que tem acontecido, o que vai acontecer, né, com Israel. E Israel é o relógio do mundo, né? Todo mundo ele tem ali alguma coisa a ver com Israel. Israel tem sempre a ponta dentro de alguma coisa no mundo. Eu mostrei para vocês no mapa o tamanho de Israel já, né? Que é minúsculo. Israel é do tamanho de Sergipe, que é o menor estado aqui do Brasil. É muito pequeno, mas influenciou o mundo todo, em todo o tempo. Então vamos lá. Depois da vitória de Roma, lá na revolta de 135, né? O imperador Adriano, ele passou a utilizar o nome de Síria Palestina para aquela região. Vocês devem ouvir falar muitas vezes sobre a Palestina, certo? O que é a Palestina? Vocês já ouviram falar na Palestina? Me respondam aí, me Não. ajudem. Eu já ouvi falar. Certo. Aí você já ouviu falar em Palestina e também já ouviu falar em Israel, Sim. certo? E aonde fica a Palestina e onde fica Israel? Assim, eu não vou saber responder, mas eu creio que eu sei. Mas Fica, agora não me fica fugiu da no memória. mesmo lugar. Eu sei que a Palestina é uma cidade é, é a mesma coisa de Israel mesmo, né? Então, É o mesmo é a lugar, mesma coisa. né? Só que é o mesmo lugar, é, os nomes são diferentes para outras pessoas. Então, o imperador Adriano, depois que teve a revolta lá de Bar Coquebas, quando eles venceram Israel mais uma vez, então ele expulsa os judeus e ele muda o nome do lugar para Síria-Palestina, né? Ele vai usar o nome Palestina. Palestina vem de Filístia,
Filístia é a terra dos filisteus. Então, ele usa o nome Filístia, né, para se referir ao lugar, como dizendo que a terra não é dos judeus, não é de Israel. A terra é dos filisteus. E ele usa o nome Síria também para tirar toda a ideia ali de povo que tinha naquela região. Então, a Síria, que já tinha dominado parte daquela região, os filisteus também, que eram um povo que ainda residia naquela região. Então, ele muda o nome para Síria Palestina, para tirar o nome dos judeus daquele lugar, certo? Esse nome Palestina, ele ainda é utilizado até hoje pelos povos que não aceitam os judeus naquele lugar. Isso tem quase 2000 anos. E o nome Palestina ainda é utilizado como uma afronta para os judeus, tá? É uma provocação. Então, por exemplo, os judeus, eles não chamam lá de Palestina, eles chamam de quê? Estado de Israel. E os outros povos em volta que não gostam dos judeus chamam de Palestina, tá? Então, se alguém falar Palestina ou falar Israel, está falando do mesmo lugar, certo? Certo. Ok. Então, ele trocou o nome e a cidade de Jerusalém, ele construiu uma cidade por cima dela chamada de Eliá Capitoliana, tá? Então, durante muito tempo, essa cidade de Jerusalém, ela teve seu nome trocado, ela foi reedificada, tinha sido destruída, ela foi reedificada, ele mudou o nome dela e virou a capital, então, do estado. Lá para frente, né, nesse período aí, os judeus eles tinham sido mais espalhados, o cristianismo ele começa a aparecer com mais força, né? Até o século III, o cristianismo começa a ganhar uma menção maior na história. A gente vai ver isso depois na história da igreja. E os judeus ficam um pouco largados de mão, tá? Mas aí lá, um pouco mais para frente, lá na Síria Palestina, os judeus ainda estavam morando lá, certo? E eles estavam sob o comando ainda dos romanos. Eu não sei se vocês se lembram, mas o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, a adotar o cristianismo, né? O cristianismo foi muito perseguido, até que um imperador ele se converteu ao cristianismo, foi o Constantino, né? Aí o Constantino ele faz, ele libera o cristianismo para as pessoas poderem exercer a sua fé sem problema. Depois da morte de Constantino, um filho dele chamado Constâncio, ele começa, ele se torna imperador. E também ele vai se aproximar do cristianismo também. Só que, nessa época, existiam, além do cristianismo, existia o judaísmo, existiam outras várias religiões. Enquanto os imperadores perseguiam o cristianismo, as outras religiões também perseguiam o cristianismo. Quando os imperadores eles começam a aderir ao cristianismo, o que acontece? Aí o cristianismo ganha uma proeminência, um poderio, e eles começam a perseguir outras religiões. Então, enquanto o Constâncio ele era o imperador, ele liberou que o cristianismo, que os cristãos perseguissem outras religiões. E aí o cristianismo começou a perseguir bastante os judeus que estavam na região. O imperador Constâncio, ele precisou fazer uma viagem, e aí, enquanto ele foi fazer essa viagem que ele tinha que fazer era para enfrentar um outro império que estava tomando conta, e aí ele deixa no lugar dele um primo dele, o Constâncio Galo. A família de Constantino toda adotou esse nome. A Constâncio, tem a Constantina, tem o Constantino,
né? Então, o Constâncio Galo, que era primo do imperador Constâncio, ficou no lugar dele. E aí, enquanto eles faziam essa transição, enquanto o Constâncio viajava e o outro Constâncio chegava para ficar no lugar dele, os judeus, eles se rebelaram contra o império, né? Então, os judeus aproveitaram, enquanto ia ter uma troca do Constâncio, que era imperador, para o Constâncio Galo, eles então se rebelaram e eles começaram a atacar os cristãos e atacar alguns soldados romanos, certo? Só que aí o Constâncio Galo, ele enviou um mestre dele de cavalaria, o Ursino, para esmagar a revolta. O Ursino também ordenou que milhares de rebeldes fossem executados. Então, assim, apesar deles terem se rebelado, deles terem atacado num momento assim muito propício, muito especial, né? Eles aproveitaram um momento ali quase que de distração. Eles não tiveram muita chance contra o Império Romano dessa vez. Nas outras guerras, a gente viu que levaram pelo menos 2 anos até que o Império conseguisse dominar os judeus, né? Nessa, eles não tiveram tanta força assim contra o Império Romano. Eles foram vencidos muito rapidamente, foram exterminados ali, muitos judeus foram exterminados. Nesse período, né, eu quero contar sobre essa guerra em especial, porque aqui, né, é o ano 350, é o século IV, tá? Lembrando que século a gente conta sempre do início do primeiro ano até o final do ano. Então, por exemplo, 350 é o século IV. Lá no ano 301 começa o século IV e em 400 acaba o século IV, tá? Eu quero chamar a atenção para esse momento pelo seguinte: aqui nós temos o Império Romano, só que o Império Romano cristianizado. Lá nas primeiras guerras, nós tínhamos o Império Romano, e o Império Romano guerreou com os judeus, não porque o Império Romano queria destruir o judaísmo. Guerreou com os judeus porque os judeus se rebelaram contra o Império Romano. Então, naquele momento, foram o Império Romano reprimindo a rebelião. Nesse momento agora, apesar de, mais uma vez, né, o Galo, ele mandou o Ursino atacar para reprimir uma rebelião, nós já tínhamos o Império liberando uma perseguição dos cristãos sobre os judeus. Então, existia uma perseguição liberada pelo Império, tá? Eu quero chamar atenção para isso. Aqui nós começamos a ter os judeus sendo perseguidos. Antes a gente tinha o judeu perseguindo o cristão, no começo, né? Agora nós temos uma reviravolta já. Agora o cristianismo está já com o poder do império e eles perseguem os judeus com permissão do império. Revolta judaica contra Heráclio. Lá no período do Império Bizantino, o Império Bizantino também vou explicar um pouco mais dele. Eu já falei do Império Bizantino na história da Bíblia, né? Agora estou falando de novo, mas eu vou explicar ele melhor na história do cristianismo. O período bizantino é um período onde Bizâncio ele começa como imperador, e aí todo o império que Bizâncio comanda ficou conhecido como Império Bizantino, mesmo depois dele. Certo? Então, o Império Bizantino, quando ele comandava uma boa parte ali do Império Romano, eles tiveram um problema com o Império Sassanida. O Império Sassanida era um império sírio. Aliás, era um império persa. Né? E aí, eles tiveram uma guerra. Quando começou a guerra, quando a guerra estava forte ali
próximo de Antioquia, Jerusalém. Então, os persas e os judeus, eles fizeram um acordo para eles poderem atacar os romanos. Só que a revolta terminou com o seguinte: os persas não tiveram condições de enfrentar o exército romano, então eles abandonaram. Ô Mari, acho que alguém está falando aí no fundo aí da sua casa. Voltando. Então, como é que acaba esse conflito? Os sassanitas, né? Os persas, eles deixam lá a Israel e os judeus ficam nas mãos dos romanos. Então, a revolta terminou dessa forma, né? E aí a rendição dos judeus. Em 628, após a derrota sassanida, Heráclio entrou vitorioso em Jerusalém, resultando no massacre de grandes proporções da população judaica por toda a região de Jerusalém e da Galileia, e provocando uma fuga em massa de dezenas de milhares de refugiados da Palestina para o Egito. De acordo com Eutíquio, historiador, o imperador teria feito paz com os judeus se não tivesse sido instigado por monges fanáticos a iniciar o massacre. Então, o imperador, ele acaba expulsando os judeus, massacra, né? Ele mata muitos judeus, né? E esses judeus, boa parte tem que fugir. Eles fogem para o Egito, enfim, para algumas áreas ali da região, né? De acordo com o historiador Eutico, por que o imperador fez isso? Ele podia ter feito um acordo de paz com os judeus. Por que ele não fez? Segundo esse historiador, ele foi instigado pelos monges, alguns monges fanáticos, né, a iniciar o massacre. Monges o quê, gente? Monges católicos, tá? São monges católicos. Então, mais uma vez, o império, né, ele não está só reprimindo a rebelião, né, mas ele está deliberadamente perseguindo, atacando, né, os judeus e com não só o consentimento, né, não só com apoio, mas instigado pela Igreja Católica, tá? Pela Igreja cristã, pelo cristianismo, estão atacando os judeus, certo? E perseguindo os judeus. Ô, Deilson, Oi. só uma minha visão aqui. Quer dizer, eles fugiram de uma guerra e foram para outra. Não, assim, o que Que aí acontece? eles tiveram que se livrar dos monges, né? Quem? Os judeus, está falando? Isso. Então, o Heráclio, né, ele era o imperador, certo? E os judeus apoiaram os persas na luta. Quando os persas deixam o local, os judeus eles acabam se rendendo, eles não têm como mais lutar. E aí o Heráclio, ele podia ter feito um acordo de paz com os judeus, podia ter mantido eles lá, tudo. Ele poderia e, ao que parece, talvez ele poderia ter feito. Mas esses monges, os monges católicos, né, os monges da igreja, o Heráclito, ele era um imperador romano, ele tinha uma apreciação com os cristãos, com a igreja, então ele instigado, né, esses monges instigaram ele a não fazer acordo com os judeus. E aí ele persegue os judeus, expulsa os judeus e mata muitos judeus. Certo? Por quê? Porque a Roma estava cristianizada. A religião de Roma era o cristianismo.
Eles eram guiados pela ideia da religião deles. Entende? Deu para entender? Porque eu pensava que nesse tempo já havia seria é, Roma pelo catolicismo, mas não, né? Não, sim, Roma está pelo catolicismo, pelo cristianismo. Sim. Tá? O Heráclio, ele era um imperador que tinha aderido ao cristianismo. Então, ele ia segundo aquilo que a igreja achava ideal. Certo? Então, ele persegue os judeus, por quê? Por causa da igreja. São os monges cristãos que instigam ele a perseguir os judeus. Deu para entender? Tá, deu sim. Perfeito. Tá? Isso acontece no ano 628. Isso é o século 7. Século 7. É nesse século que vai surgir o islamismo. Tá? 630 e poucos é que Maomé vai começar o islamismo. Mas, por enquanto, as religiões grandes que tem é o cristianismo e o judaísmo. Vamos lá. Antissemitismo. O que é o antissemitismo? A gente viu lá na história, no começo da história dos judeus, né? Quem era o Sem? Sem era o filho do Noé, né? De onde vêm os descendentes, né? Os hebreus, de onde descendem os hebreus. Os hebreus, eles são povos semitas. Os judeus, né? Eles são povos semitas. O israelita, ele é um povo semita, certo? Tem outros povos semitas? Tem outros povos semitas. Os próprios árabes são semitas. Mas esse termo antissemitismo, ele foi colocado especificamente para o ódio contra o judeu, tá? Então, anti quer dizer contra, né? Sem, contra os semitas. Antissemitismo é a prática de ódio a esse povo semita, ódio aos judeus. Foi colocado semita só para o judeu, certo? Então, o que é considerado alguém tem é um antissemita? Ele odeia o quê? Ele odeia a religião judaica, ele odeia o povo judeu, ele odeia o Estado, né? A terra. Ele tem uma aversão ao povo, certo? Então, para o antissemita, geralmente eles classificam como judeu de nascença, judeu por aderência, né? A pessoa quis ter a religião judaica, então eles são contra esse povo, eles têm aversão a esse tipo de pessoa, certo? Lá no final do século, no século 6, 500 e alguma coisa, o recém-católico reino visigótico na Espanha, então nós temos o reino visigoto, que era o reino, eram os bárbaros, né? Eles também se tornaram católicos, né? Também se tornaram cristãos, e eles começaram a emitir uma série de decretos antijudaicos que proibiam os judeus de se casarem com cristãos, de praticar circuncisão, de observar os dias santos judaicos. Continuando ao longo do século VII, né, tanto os reis visigóticos como a igreja foram ativos na criação de agressão social e punições cívicas e eclesiásticas para com os judeus que variavam entre conversão forçada, escravidão, exílio ou morte. Então, o reino visigoto, que era um reino bárbaro, eles aderiram ao cristianismo, se tornaram católicos, e eles, junto com a igreja, eles colocaram algumas práticas contra os judeus. Então, eles proibiam a circuncisão, proibiam o casamento de cristão e judeu, eles proibiam que eles guardassem os dias judaicos, os costumes. Isso várias coisas durante mais de um século, certo?
Só que, quando se levantou o islamismo, e aí começou a invasão muçulmana, porque desde o começo, né, os muçulmanos eles já começaram com invasões, desde sempre. Eles começaram com invasões, com tomada de terra, com tomada de lugar, tomada de cidade, conversões forçadas, perseguições. Quando eles começaram, né, as suas campanhas de ataques, de tomada de poder, então os judeus dessa região dos visigodos, eles não só aceitaram os muçulmanos entrando, como eles ajudaram, eles se uniram aos muçulmanos para ir contra o Império Visigodo. Por quê? Porque o Império Visigodo estava oprimindo eles, os cristãos estavam oprimindo os judeus. Então, quando se levanta os muçulmanos contra a igreja, contra Roma, então os judeus vão lá e se filiam a eles, né? Eles acabam participando, certo? Era como se os muçulmanos fossem talvez uma esperança, porque os muçulmanos também, né? Os árabes são também povos semitas. Só que os invasores, os islâmicos, eles começaram a dominar a região, eles venceram os visigodos, né? E aí durante um certo tempo, eles deixaram assim os judeus numa certa paz, né? Eles classificaram eles como dimins, tá aqui o nome aqui, ó, dimins, né? Tanto judeus quanto cristãos que ficaram na região. Dimins eram servos que trabalhavam eles eram servos dos muçulmanos, né? Mas eram livres para para viver da sua forma. Só que eles eram classificados como servos, mas tinham uma liberdade ali para viver da sua forma. Então eles permitiram que eles praticassem a religião, né? Muito mais do que antes na Europa medieval, certo? Só que até pelo menos século XI, teve aí um período de paz aí de quase 300 anos, eles tiveram um período de paz. Só que depois disso, alguns decretos começaram a ser feitos, né, pelos muçulmanos, que ordenavam que fossem destruídas as sinagogas. Foram promulgados também no Egito, na Síria, no Iraque, no Iêmen. Tudo isso até o século XI, tudo isso já estava se espalhando, que os judeus foram obrigados a se converter ao Islã, enfrentar a morte, né? Enfim, eles tiveram suas perseguições depois de um tempo. Então, assim, os muçulmanos deixaram alguns cristãos, deixaram alguns judeus terem uma certa liberdade durante bastante tempo, mas isso não ia durar para sempre, né? Os muçulmanos, eles têm uma ideia de que os povos precisam se converter. Eles têm que se converter ao islamismo. Os povos não convertidos, eles são impuros, eles não podem participar das práticas, não podem participar da civilização islâmica, né? Então, até que durou bastante tempo. Só cortando o que você está falando aí, Pode falar. O Iêmen ainda é dominado pelo islamismo, né? Uhum. É assim, gente, ó, daqui a 1 minuto vai cair a chamada, tá? Perfeito. Aí eu mando outra vez. Tá bom. É assim, mas o Iêmen é dominado ainda pelo islamismo. Essas coisas duraram, gente, aconteceu várias vezes, desde o século XII até o século XVIII. Olha quantos anos. Quer dizer, desde o século XI começou a ter algumas coisas assim, mas em alguns lugares como Iêmen, Marrocos, Bagdá, isso foi acontecendo do século XII até o século XVIII. São mais de 500 anos de história. É muito tempo. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não, para mim tá bem esclarecido. Tá legal. Tá bom.
Então, gente, durante a Idade Média, na Europa, houve perseguição contra os judeus em muitos, mas muitos lugares, né? Com acusações de sacrifícios humanos, expulsões, conversões forçadas e massacres, né? Então, essas eram as acusações que tinham contra eles, tá? Uma das principais justificações do preconceito contra os judeus na Europa era religiosa. Marvin Perry e Frederick Schweitzer comentam que, segundo os evangelhos e a sua interpretação de séculos, os judeus são considerados como os assassinos de Jesus Cristo, um povo condenado para sempre a sofrer exílio e degradação, transformado na própria encarnação do mal, tá? Então, eles eram acusados de serem esse tipo de pessoas, de serem os que faziam sacrifícios humanos. Tem vários relatos, histórias, né, de que os judeus matavam crianças para misturar no pão que eles comiam durante a Páscoa, o pão que era o pão sem fermento, né? Conversões forçadas, então, tinham várias acusações contra eles. Todas elas eram de origem religiosa, tá? Então, a Europa estava largamente cristianizada e eles faziam grandes ataques aí contra a religião judaica. Onde os judeus iam, eles eram recebidos com essas ideias. Muito provavelmente porque os judeus são muito mais duros na questão da conversão. É muito mais difícil converter um judeu. Eles têm muito firme a sua fé, a sua crença, suas práticas, né? É muito firme isso para eles, né? É muito difícil eles se dobrarem a uma outra religião. A perseguição aos judeus atingiu seu primeiro pico durante as cruzadas. Na primeira cruzada, em 1096, centenas ou mesmo milhares de judeus foram mortos no trajeto dos cruzados. Muitos cristãos consideraram que os judeus eram também inimigos da fé. Por que também? Porque as cruzadas, primeiramente, elas foram levantadas para combater os muçulmanos, tá? As cruzadas foram levantadas pela Igreja Católica para combater os muçulmanos que estavam tomando conta da Europa já. Eles vieram, os muçulmanos já tinham tomado conta de boa parte da Ásia, da África, e eles estavam subindo para a Europa e para impedir, né, a ascensão muçulmana, que era muito forte, muito poderosa, o Papa levantou as cruzadas, né? E aí os cruzados, os cavaleiros, durante essas suas batalhas, eles consideravam também que os judeus também eram inimigos da fé, certo? Lá na primavera de 1096, cerca de 10.000 cruzados percorreram pelo Vale de Reno em direção norte, na direção oposta de Jerusalém. Os cruzados eles tinham a primeira missão de ir até Jerusalém, tomar de volta a Terra Santa dos muçulmanos. Só que eles passaram por Jerusalém e eles seguiram para outras partes. Iniciaram uma série de pogroms. Pogrom, gente, é um termo usado nos massacres contra judeus, tá? Então, pogroms não são só contra judeus, mas aconteceu muito mais com judeus do que qualquer outra religião, né? Pogroms são massacres que são liberados ou incitados pelo Estado contra determinada religião. Isso aconteceu muito mais com judeus do que com qualquer outro povo no mundo, tá? Então, foi chamado por alguns historiadores de o primeiro holocausto, esses pogroms que tiveram no século XI, tá? Foram massacradas comunidades judaicas em Worms, Espira e Mongúcia. Esses lugares são todos lugares da Europa, tá? A algumas comunidades eram oferecidas escolhas de conversão ou morte.
ou eles se convertiam ou morriam. Só que muitos judeus, que eles se recusavam-se, né, a se converter, eles tinham firme a ideia de que não iam se converter, quando eles ficavam sabendo que, né, a notícia chegava, né, que os massacres estavam perto das casas deles, o que eles faziam? Eles se suicidavam. Então, vários vilarejos, várias pequenas vilas, né, até grandes vilas, né, eles sabendo que os cruzados estavam vindo para obrigar eles a ou converter-se, né, ou iam matar eles, ou uma das duas coisas, evitar uma morte mais cruel, né, alguma tortura, enfim, uma morte mais cruel, eles sabendo que não se converteriam, eles se suicidavam, né? Quando a epidemia, eu estou colocando aqui, gente, algumas coisas que aconteceram, algumas, tá? Assim, são muitas histórias mesmo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, são muitas coisas que aconteceram com o povo judeu. Estou colocando só algumas que eu achei mais interessante, né? Não dá para falar de tudo, não tem tempo para a gente falar de tudo, é muita coisa mesmo, tá? Então, quando a epidemia da peste negra devastou a Europa, em meados do século XIV, né, a peste negra foi uma doença que matou muita gente mesmo na Europa. Eu não sei dizer assim quantos foram agora, mas assim foi muita gente mesmo na Europa, né? Os judeus foram usados como bode expiatório. Eles foram acusados de trazer a doença. Eles acusavam os judeus de envenenarem os poços de água. E aí, centenas de comunidades judaicas foram destruídas em inúmeras perseguições. Embora o Papa Clemente VI tentasse protegê-los, emitindo 2 bulas, em 1348, 900 judeus foram queimados vivos em Estraburgos, e ainda a peste não tinha nem chegado na cidade. Então, olha só, a notícia, né, de que a peste era causada pelos judeus era, assim, um motivo tão forte para o povo odiar os judeus, que nessa cidade de Estraburgo, a peste não tinha chegado. Mesmo assim, o povo de lá queimou vivo 900 judeus. 900 judeus. Em 1478, século XV, a Inquisição Espanhola foi estabelecida pelos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. A Inquisição Espanhola operou na Espanha e em todas as colônias e territórios espanhóis da época. Lembrando que nessa época não eram definidos países, né? Eram definidos regiões. A divisão não era igual é feita agora. Então, assim, a Espanha dominava uma parte muito maior do que ela domina hoje, tá? A perseguição foi principalmente aos descendentes judeus e muçulmanos convertidos, acusando eles de praticar os seus anteriores credos em segredo. Então, assim, eles, né, católicos, né, era o rei Fernando e a rainha Isabel, eles eram católicos, ex-católicos, e eles acusavam os judeus muçulmanos de praticarem as suas crenças escondidos em casa, tá? Mesmo eles estando já convertido, né, as conversões muitas delas eram forçadas, mas mesmo eles dizendo serem convertidos, eles foram acusados de ainda estar praticando em casa, escondido, as suas religiões. E aí eles foram, enfim, atacados. De acordo com estimativas modernas, cerca de 150 mil pessoas foram julgadas por várias ofensas durante cerca de 3 séculos. Então, de 1478 até 1834, isso quer dizer que o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela já tinham morrido. Mas a ideia que eles trouxeram continua. Por cerca de 300 anos continua essa ideia.
né? Então, dentro desse período, cerca de 3.000 a 5.000 foram executados. 150.000 foram acusados, 3 a 5.000 foram executados, né? Com essas acusações de praticar a religião escondida. Muitos judeus vindo da Espanha refugiaram-se em Portugal, mas o caso se repetiu lá. Então, em 1496, o rei de Emanuel ordenou a expulsão de todos os judeus ou sua conversão forçada. Conversão ao quê? Ao cristianismo, tá, gente? Em 1506, na cidade de Lisboa, durante dias, uma multidão perseguiu, torturou e matou na fogueira centenas de judeus convertidos, homens, mulheres e crianças, mais de 4.000 acusações de heresias. Mais tarde, em 1531, o rei Dom João III pediu licença papal para organizar a Inquisição em Portugal, que acabou por ser concedida pelo Papa Paulo III. A Inquisição portuguesa, em moldes semelhantes à espanhola, funcionou de 1536 até 1821. O número de vítimas mortais é estimado em cerca de 1.500, não considerando, por exemplo, as milhares de mortes em cativeiro, tá? Então está contando só que eles foram executados. Além da perseguição por heresia, eram julgados também casos de feitiçaria e costumes depravados. A maior parte das confissões eram obtidas sob severas torturas. Então muitos confessavam para morrer logo. Eles eram torturados e aí para morrerem logo eles confessavam algum crime, né? E assim eles morriam, né? Eu estou contando um caso aqui e se repetiu, mais uma vez preciso dizer, em vários lugares durante muito tempo. São casos de quem está perseguindo os judeus, gente. Quem está perseguindo os judeus é o Estado motivado pelo cristianismo, tá? A igreja cristã, a igreja católica, é que, em muitos casos, ela própria instigou a perseguição. Outros casos, não foi a igreja, mas foi o imperador ou o rei que era convertido ao cristianismo que começou a perseguição. E isso sempre apoiado, não só apoiado, como também praticado pelo povo, tá? Era o povo que perseguia deliberadamente os judeus nas ruas. A imperatriz Maria Teresa da Áustria, vista pelos historiadores como talvez a monarca mais antijudaica do século XVIII, quis expulsar em 1744 os judeus de Praga e em seguida de toda a Boêmia, declarando sobre eles o seguinte, olha o que ela disse: eu não conheço maior praga do que essa raça, que por conta de sua falsidade, usura e avareza, está a levar os meus súditos à mendicância. Então, assim, os judeus, aonde eles iam, eles prosperavam. Aonde eles iam, eles sabiam lidar com dinheiro, né? Eles, por conta da fé mesmo, né? Eles tinham toda aquela ideia de dízimo, de dar aos pobres, né? De fazer as ofertas. Eles sabiam lidar com dinheiro, eles não gastavam dinheiro com bebidas, né? Então, eles tinham muito respeito com o dinheiro e por isso eles prosperavam onde eles iam. Os judeus sempre prosperavam. Também por conta deles não terem terras, né, não terem uma nação, eles tinham que saber comprar coisas que podiam ser carregadas. Então, eles compravam ouro, compravam diamante, certo? Então, essa imperatriz, a Maria Teresa, ela declarou isso, declarou que essa raça, essa praga dessa raça, né, por conta da sua falsidade, usura e avareza, todo relacionado a dinheiro, né, ela está falando. Está a levar meus súditos à mendicância, porque os judeus conseguiam ganhar o dinheiro dos povos, né? Eles ganhavam, eles sabiam negociar, então eles ganhavam mais dinheiro do que o povo da região, certo? Vocês estão com alguma dúvida até aqui? Querem comentar alguma coisa? Não.
Maravilha. Vamos lá. Então, o Holocausto. Né? Vocês já ouviram falar no Holocausto, certo? Certo. Amanda já ouviu falar no Holocausto? Amanda? Oi, desculpa, não entendi. Já ouviu falar no Holocausto? Já sim. Legal. Então me explica aí o que foi. Brincadeira. Foi. Eu ia começar a ler aqui. Foi o genocídio. O Holocausto, gente, a palavra Holocausto, né, ela foi atribuída a tudo isso, né, depois, posteriormente que ela foi atribuída a esse evento. O Holocausto, ele é algo que a gente já leu muito na Bíblia, né? Deus pedia muitos sacrifícios de holocausto. O holocausto era quando o sacrifício era inteiramente queimado para Deus, né? Dentre os sacrifícios, tinha alguma variedade, né? Alguns deles o participante, né? Aquele que levava o sacrifício, ele comia uma parte, outra parte era queimada para Deus. Outros, eles comiam uma parte, e aí o sacerdote também comia uma parte, o resto era queimado a Deus. O holocausto, ninguém pegava nada, era tudo queimado diretamente para Deus, né? Esse nome foi dado por conta dos judeus terem sido queimados, né? Eles foram queimados e por muitas questões também religiosas. Então colocaram o nome Holocausto para esse momento específico, esse acontecimento que teve na Europa, né? Então vamos lá. Foi o genocídio em massa, né? O assassinato de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o maior genocídio do século XX, tá? Através de um programa sistemático de extermínio étnico, que é de etnia, né, de raça, patrocinado pelo Estado nazista liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, e que ocorreu em todo o Terceiro Reich. O que é o Terceiro Reich? Como eu falei antes, nesse momento ainda, não tinha exatamente divisões de países como tem agora, né? Então, a Alemanha, ela dominava várias regiões. E essa região específica ali, aonde começou, aonde o Hitler dominava, era o Terceiro Reich, ainda tinha era o espaço, né, de domínio total da Alemanha. Mas ela dominava outras regiões. Então, o Terceiro Reich é esse pedaço onde o Hitler dominava completamente, mas eles dominavam outras áreas, né, e tinham outros apoios ainda. Certo? Então, foi na Alemanha e nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Não era um espacinho, não era a Alemanha só. Eram outros espaços, eram muitos outros lugares também. Vou mostrar um mapinha para vocês daqui a pouco. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos, 6 milhões, né? Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante esse período, tá? 1 milhão só de crianças. Agora, por que isso aconteceu, gente? A gente às vezes se pergunta, né? Eu já vi algumas pessoas perguntando, eu já me perguntei isso. Como que vai acontecer algo tão terrível quanto o Holocausto, né? Como é que o Hitler queimou 6 milhões de judeus? Como é que ele matou 6 milhões de judeus? Assim, como as pessoas deixaram? Como isso aconteceu? Como ninguém se opôs? Vocês já se perguntaram? Já viram alguém perguntando isso? Vamos lá. Durante a Idade Média a gente conta ali, já naquelas épocas que eu estava falando, de onde já estava tendo perseguições, né? A cultura alemã, ela se tornou repleta de
antissemitas, né? Aspectos antissemitas. Antissemitismo é aquela ideia de repúdio aos judeus, né? Isso já vem acontecendo há muito tempo, tá? O antissemitismo Volks inspirou-se em estereótipos do antissemitismo cristão. O que é o antissemitismo Volks? A ideia de Volks era de que era aquela ideia de raças superiores, sabe? O cristianismo era antissemita por causa da religião, né? A religião dos judeus era pior do que a religião cristã. Essa era a ideia. O Volks, ele tinha se baseou em toda a teoria do como é que é o nome, gente? Do homem lá da teoria das espécies, da evolução, o Darwin. Se inspirou no darwinismo, de que as pessoas também tinham evoluções. Então, tinham seres humanos mais evoluídos. E o judeu era um tipo de pessoa menos evoluída. Então, existia um antissemitismo, Volks, né, que se baseava nessa ideia de evolução racial e não religiosa. Tá? Então, o cristianismo já tinha essa ideia de antissemitismo religioso. O cristianismo era uma religião evoluída melhor do que o judaísmo. E aí, o Volks, ele desenvolveu essa ideia de um antissemitismo estrutural, né? Essa ideia de que o estereótipo assim de raça, tá? Teve essa diferença. Durante o Império Alemão, o movimento Volks e o racismo pseudocientífico, pseudo por quê? Porque veio de teorias, né? Não tinha nada de ciência. Eram teorias, né, científicas. Todo darwinismo, até hoje, são teorias, não é ciência, é teoria. Mas tornou-se comum e aceito por toda a Alemanha. O antissemitismo foi incorporado nas plataformas dos principais partidos políticos do país. Ao mesmo tempo, era comum a visão de mundo racista, darwinista, social e eugenista, que classificava algumas pessoas como biologicamente superiores às outras. Então, isso começou a ser assim, muito difundido, todas essas ideias. Então, foi um dia o Hitler levantou da cama e falou assim, acho que eu vou começar a perseguir judeus. Não, não foi isso. Na verdade, foi toda uma cultura que foi mudando. E não era o Hitler apenas. Era toda a Alemanha. Era toda a região tinham essas ideias. Os partidos políticos tinham essas ideias. Isso estava já incorporado dentro da sociedade. Estão entendendo? Não era uma coisa que o Hitler difundiu. Não foi a partir dele. Isso já vinha acontecendo. O Hitler foi, na verdade, um estopim desse efeito. Na verdade, o que o Hitler era? Ele foi gerado disso tudo. Só existiu o Hitler porque existiam essas coisas também. Deu para entender? Sim, deu sim. Legal. Então, em 30 de janeiro de 1933, o Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Paul von Hindenburg, depois de o partido nazi obter uma percentagem significativa, cerca de 44% dos votos nas eleições de 32. Aquela data, para vários historiadores e organizações, marca o começo da solução final. O que é a solução final, gente? A solução final foi todo esse empreendimento da Alemanha, do Hitler, contra os judeus. Solução final foi o termo colocado para esse plano total de aniquilação judaica. Solução para quê? Solução para o problema dos judeus, para se livrar dos judeus. Isso já vinha, como eu falei, já vinha por toda a região. Toda a Europa já tinha conceitos antissemitas, e na Alemanha era mais forte por causa
principalmente de alguns outros pensadores que tinham, né? E aí, era comum esse sentimento de aversão ao judaísmo. A solução final foi um plano orquestrado pelo Hitler, mas aceito por toda a sociedade, certo? Foi seguida pouco tempo depois pela lei de concessão de plenos poderes, que deu ao Hitler o poder de legislar sem aprovação parlamentar. Então, ele não precisava de aprovação de um parlamento, de nenhum órgão. O Hitler falava e era lei. Pronto. As decisões eram todas tomadas por ele, certo? Isso explica, por exemplo, como é que a Alemanha se desenvolveu tão rápido, né? Se não precisa de um parlamento para passar algumas leis, então ele olhava para uma coisa que ele achava que estava errada, ele mudava instantaneamente. Então a Alemanha se desenvolveu muito rápido em algumas coisas, né? O Hitler, ele multiplicou o PIB 6 vezes, né, durante o seu mandato. É muita coisa. A Alemanha estava devastada, né, por causa da Primeira Guerra. Então ele levanta muito a Alemanha. Em 20 de março, a partir daí, as leis e práticas cada vez mais duras e restritivas foram apertando o cerco contra a minoria judaica. A 20 de março de 1933, abre-se o primeiro campo de concentração em Dachau, nos arredores de Munique, sob o controle da SS. SS é o partido nazista, vocês sabem aquele símbolo lá, né? Nazismo. Nele foram aprisionados comunistas, social-democratas, testemunhas de Jeová, homossexuais, ciganos, judeus e, de um modo geral, os inimigos do Reich, né? Os inimigos da Alemanha, os reais ou os imaginários. Era usado de início o eufemismo custódia protetora. Eufemismo é uma frase, como é que se fala? Uma frase colocada para significar outra coisa, né? Dachau foi um campo de treino para as SS e um modelo para muitos campos de trabalho e ou extermínio que se lhe seguiram. Então, em 1933, é aberto o primeiro campo de concentração. O campo de concentração, ele não era exatamente um campo de extermínio. Os judeus eram enviados para lá para trabalhar, tá? Eles não eram enviados para serem mortos. Só que eles morriam. Eles morriam porque eles trabalhavam duramente durante 12, 14, 16 horas, né, pesado e sem comida, com maus tratos. Eles ficavam doentes, não tinham cuidado, não tinha nada. Então eles morriam literalmente de trabalhar, tá? Mas era enviado com a ideia inicial de que não que eles iam ser mortos, eles eram enviados para ficarem lá. Essa frase foi usada, uma custódia protetora. Era para eles serem protegidos, né? Protegidos de outras leis. Então lá eles seriam protegidos de outras leis. Desde o início do Terceiro Reich, campos de concentrações foram criados inicialmente como locais de encarceramento, né? Só para ficarem presos. Em 1942, 6 grandes campos de extermínio foram estabelecidos pelos nazistas na Polônia ocupada, que foram construídos exclusivamente para extermínio em massa. Gente, então, os campos de concentrações, eles tinham essa ideia, mandava eles para lá para... Deixa eu voltar um pouco mais. Antes do campo de concentração, teve uma outra coisa, tá? Que eu não coloquei. Que eram os distritos. Então, primeiro, os judeus, eles eram reduzidos a distritos. O que era um distrito? Era uma parte da cidade, uma parte do bairro era fechada, um espaço muito pequeno, e todos os judeus eram enviados para lá, eles não podiam sair. E aí, o governo, né, os militares levavam comida, levavam água, levavam remédio, mas em uma quantidade muito pequena. Era só para fingir que estavam cuidando deles.
para deixar que eles fossem morrendo lá, morrendo com doenças, por fome, né, por várias coisas. Só que demorava muito. Então foi criado os campos de concentração, porque fazia com que eles trabalhassem, cabia mais gente, fazia com que eles trabalhassem, serviam ao país e morriam de trabalhar. O que também levava tempo. Então, em 1942, fizeram 6 grandes campos de extermínio, tá? Na Polônia. E eles eram exclusivamente para extermínio. Lá não tinha trabalho. Lá eles eram levados para serem mortos. Estima-se que os alemães tenham estabelecido cerca de 15 mil campos e subcampos nos países ocupados. A morte através do trabalho era uma política de extermínio sistemático nos campos de concentração, né? Os presos tinham que literalmente trabalhar até a morte ou trabalhar até a exaustão física, quando seriam então levados para as câmaras de gás, aos caminhões de gás, ou eram fuzilados. Então aqui tem um mapa, para vocês terem uma ideia do que exatamente a gente está falando, tá? Todo esse espaço aqui é o que era chamado de o Terceiro Reich, tá? Todo esse espaço aqui é o espaço onde o Hitler dominava 100%, né? Esse aqui é a Alemanha, mas todo esse espaço aqui também tinha domínio alemão, tá? Era domínio ocupado pela Alemanha, a Itália, Roma, a Romênia, Bulgária, na Croácia, na Albânia. E esses países em volta, aqui tem um índicezinho para a gente entender, onde tem a caveirinha vermelha, campos de extermínio, né? Onde eles eram enviados para morrerem. Quadradinho preto, campo de concentração. Aqui, para vocês terem uma ideia, né? Terceiro Reich, é esse espaço aqui. A Itália aqui, né? Na sua máxima extensão, sob domínio romano. Os aliados aqui. Os estados ocupados, esses aqui todos. Outros aliados aqui, ó, a URSS, que é hoje a Rússia, né? O Reino Unido. E estados neutros, alguns poucos aqui em volta, né? Gente, olha só, Noruega aqui em cima, tá vendo? Todos esses países... Oi? O Hitler tinha o domínio sobre as duas Alemanhas, a ocidental e a oriental? Sim, todo esse pedaço aqui, ele tinha domínio. Então, olha só, eu estou mostrando aqui, eu quero que vocês entendam assim, não era a Alemanha só, eram todos esses países. É muita gente, ó, França, a Turquia aqui, a Turquia era um país neutro, mas só não estava envolvido, entende? Ele só não estava envolvido, mas também não impedia. Todos esses países sabiam, ora não tinha campos de concentrações, em países que não eram dominados, mas eram aliados. Você acredita que eu não sabia disso? Do quê? Que ele tinha participação nesses todos esses países. Pouca gente sabe, a maioria das pessoas entende que era só a Alemanha pequena ali. Não, na verdade, eram muitos países. Eu mesmo achava. Olha só. Eu mesmo achava que era só a Alemanha. Isso aqui, por exemplo, né? Eu sei lá o nome desse país aqui. Mas olha só esse lugar onde estão aqui perto da Lituânia, né? Olha só onde tem um campo de concentração. É um estado ocupado, não é um estado com domínio pleno. Eles são ocupados. Esses estados, eles tinham uma certa autoridade própria. Eles estavam ocupados, mas estavam sob domínio. Mas eles tinham campos de extermínio também. Eles eram todos cúmplices. Boa parte da Europa foi cúmplice no Holocausto, tá? O primeiro grande campo, Majdanek, foi descoberto pelos soviéticos em 23 de julho de 1944. Chelmno foi libertado pelos soviéticos também
em 20 de janeiro de 1945. Desde 1945, o número mais citado para o total de judeus mortos durante o Holocausto é de 6 milhões de pessoas. O Holocausto teve várias ramificações políticas e sociais que se estendem até o presente. A necessidade de encontrar um território para muitos refugiados judeus levou a uma grande imigração para o mandato britânico da Palestina. A Palestina, na época, né, era dominada pelos britânicos, que na sua maior parte tornou-se aquilo que hoje é o Estado de Israel. Então, 1945 é quando os soviéticos e os Estados Unidos, né, os americanos, eles conseguem vencer a Alemanha e libertam os judeus. 6 milhões, gente, é o número de judeus, aproximadamente, judeus mortos. Além dos judeus, tiveram outros povos, tá? Não foram só judeus. Só de... eu esqueci agora qual é o outro povo. Tem um outro povo também que foi o dobro, foram 12 milhões que foram mortos, né? Assim, mas foram muita gente, ciganos foram muita gente, Testemunho de Jeová foram mais de 5 mil pessoas. Então, assim, eles não tiveram só os judeus, né? 1945, acabou, né, a guerra, os alemães foram derrotados, os judeus foram libertos, né, sobraram, né, morreu 2/3, tinham morrido já. E aí eles começaram a migrar, né, eles tinham que ir para algum lugar. E aí foi necessário, né, já tinha, na verdade, há certo tempo, já havia levantado muitas vezes essas questões, mas agora se tornou muito mais evidente depois disso, depois dessa questão, né, que precisava encontrar um território para esses judeus, né? Eles imigraram boa parte para onde era antes a Palestina, aliás, onde é a Palestina, que estava sob domínio britânico, né? Os britânicos, que são os ingleses, eles levaram os judeus para lá, ajudaram os judeus a irem para lá, né? E eles propuseram que fosse colocado um pedaço de terra lá, fosse estabelecido um pedaço de terra para os judeus. Em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, propôs a partição da Palestina em 2 estados. O que acontece? Os britânicos, eles deixaram aquela região, eles largaram a religião, e quem passou a tomar conta daquela região foram os árabes, que estavam já por aquele lado. Os britânicos, na verdade, eles comandavam, mas quem morava lá eram os árabes. Os britânicos deixam a região e fica sob domínio dos árabes. Então, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, eles propuseram que fosse repartido esse pedaço da Palestina, fosse dividido em 2 espaços, porque moravam lá os muçulmanos, os árabes, né? Não eram todos muçulmanos, mas os árabes, no geral, moravam nessa região, mas era um número pequeno. Então, eles deram essa ideia, vamos dividir esse pedaço, uma parte fica para os árabes e outra parte fica para os judeus. Um homem chamado Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele teve uma importância gigante nisso, tá, gente? Porque isso foi passado pelo Congresso, o Conselho da ONU, e isso tinha que ser votado. E quem estava presidindo a Câmara, quem ia presidir a votação, era o Oswaldo Aranha, o brasileiro. E aí ele abre a sessão, né? Só que ele pausa a sessão por 3 dias. Ele dá uma pausa de 3 dias na sessão e ele mesmo vai negociar com os países indecisos. Ele sabia, né, que todos os aliados muçulmanos, todos os aliados árabes, todos os países árabes iam votar contra, né? Ele sabia que todo mundo ia votar contra, os árabes iam votar contra. Então, com a votação
que ia dar naquele momento, quando ele abre a sessão, ele tinha certeza que não ia conseguir passar essa ideia da divisão do Estado. Então, ele pausa e durante 3 dias ele conversa com esses países que estão em dúvida, né, e fala sobre os benefícios que vão ter, né, de ter um lugar só para os judeus, né, que ia tirar eles das regiões onde estava tendo conflitos e tal, como isso ia melhorar para muita gente. E aí, depois que ele vê que já tem um número bom de apoiadores, aí ele vai lá, abre a sessão de novo, coloca em votação e vence, né? Eles decidem liberar esse espaço para os judeus, né? Só que a comunidade judaica aceitou assim de cara, né? Eles não tinham lugar nenhum. Eles queriam que a Palestina inteira, mas eles não tinham lugar nenhum. Então metade da Palestina estava ótimo para eles, né? Só que a comunidade árabe não aceitou e foi apoiada por toda a Liga Árabe. A Liga Árabe, ela compreendia todos os países árabes que estavam naquela região e eles rejeitaram esse plano e declararam, né, que se oporiam, seriam resistência armada contra essa implementação. Eles falaram assim, não vamos deixar nem a pau. Só que, apesar de tudo isso, né, os judeus que estavam lá, né, já estavam lá naquele lugar, eles declararam independência, eles declararam a criação do Estado. A ONU liberou, eles declararam a criação do Estado, e no dia seguinte, a declaração que eles deram de independência judaica, os árabes declararam guerra, né? E aí seguiu uma guerra muito intensa, e por incrível que pareça, os judeus venceram, né? Todos aqueles países árabes em volta, e por incrível que pareça, os judeus, um pouquinho de nada de gente, venceram a guerra, gente. É incrível, os judeus vencem todas as guerras, desde que eles estabeleceram lá em 1947, 1948, foi a data da criação do Estado, eles vencem todas as guerras. Isso que a primeira guerra começou quando? No primeiro dia seguinte, né, a declaração de independência do povo de Israel. Criaram o Estado hoje. No dia seguinte foi a primeira guerra, e daí em seguida teve várias guerras, e eles venceram todas, tá? Estima-se, né, que em decorrer da guerra, 700 mil árabes palestinos tenham sido expulsos das suas terras, ao mesmo tempo em que foram destruídas e despovoadas mais de 418 aldeias árabes, cujos nomes Israel tratou posteriormente de apagar dos mapas. Então, eles expulsaram, né, boa parte daqueles palestinos que estavam lá, né, cerca de 700 mil, destruíram algumas aldeias, riscaram do mapa, né, eles tomaram conta daquele espaço lá para eles. Desde então, os palestinos expulsos e seus descendentes permanecem dispersos pelo mundo na condição de refugiados. Os palestinos se referem a esses eventos como Al-Nakba, que significa a catástrofe. Esse é o nome que os palestinos, né, os árabes, se referem a essa data. Eles não chamam de a conquista judaica, a independência de Israel, nada disso. Eles chamam de Al-Nakba, a catástrofe, certo? Guerra dos 6 Dias. Antes dessa Guerra dos 6 Dias, teve uma outra guerra ainda, tá? Essa já foi em 1967, quase 20 anos depois da criação do Estado. Mas conflitos, gente, é assim, ainda existem vários, todo dia, hoje está tendo conflito lá em Israel, né, nas fronteiras, tem conflito direto, um atrás do outro, nunca tiveram um dia de paz sem conflito. Mas essa Guerra dos 6 Dias, ela é interessante pelo fato de quê? Pelo fato de que Israel venceu em 6 dias. Foi um conflito que envolveu Israel e os países árabes, a Síria, o Egito, a Jordânia e o Iraque,
esses 4 países declararam guerra junto, no mesmo tempo, os 4, contra Israel. Eles foram apoiados pelo Kuwait, pela Arábia Saudita, pela Argélia, pelo Sudão, e entre o dia 5 ao dia 10 de junho de 1967, 6 dias, toda a Liga Árabe contra aquele povinho de Israel, e Israel venceu. É quase inacreditável. Teve outra guerra ainda depois dessa, que foi uma guerra de 9 países contra Israel. Israel também venceu. Essa de 6 dias, ela é muito, assim, espantosa, justamente porque, né, o conflito, assim, continuou por muito tempo, mas em 6 dias já estava declarada a vitória de Israel. Em 6 dias, eles não só venceram, como eles tomaram outras regiões, triplicando o tamanho que eles tinham antes. Então, eles tinham um espaço de terra, eles tomaram espaço de terra o suficiente para ter 3 vezes o tamanho que eles tinham antes. Parte eles devolveram depois, mas eles tomaram naquele tempo, né? Em 4 de junho de 1977, Israel estava cercado por forças árabes que eram muito mais numerosas. Segundo algumas estatísticas, né? Alguns escritos, cerca de 250 mil soldados cercavam Israel. Israel tinha, no máximo, cerca de 100 mil. Isso porque Israel conta com mulheres, né? Como vocês estão vendo aqui atrás, eu coloquei no meu plano de fundo aqui, o exército, né? São homens e mulheres. Então, os soldados de Israel são homens e mulheres. Lá em Israel é obrigatório o alistamento para homens e mulheres. Homens servem 2 anos e mulheres servem 1 ano só. Certo? Ô, Davidson, Hum. por que que hoje é dado ao nome lá Estado Árabes Unidos? Por causa dessa liga, né? Os árabes são a Liga Árabe Unida. Eles têm todos o mesmo propósito. Eles são unidos não pelo regime que eles têm. Cada um tem um regime de domínio, né? Cada um tem o seu próprio jeito de dominar e de governar e tudo. Mas eles são unidos pela religião. Essa Liga Árabe, todos eles são muçulmanos, tá? É assim que eles se unem, pela religião e não pela forma de domínio. Então, Perfeito. cada um desses países, a Arábia Saudita tem o seu chefe, tem a sua forma de domínio, as suas políticas, as suas leis. A Argélia, o Sudão, o Kuwait, a Jordânia, o Iraque, o Egito, a Síria. Cada um deles tem as suas peculiaridades, mas todos eles são muçulmanos, tá? Então, eles defendem as suas... Como eles... Quais são as leis principais deles? São as leis muçulmanas. As leis que eles implantam na sociedade são as leis do islamismo. Então, eles têm, fundamentalmente, os mesmos interesses. Entende? Perfeito, entendi. Legal. A Guerra dos 6 Dias, ela foi uma derrota, né, para esses Estados Árabes. Eles perderam mais da metade do seu equipamento militar, mais da metade do equipamento militar, e a Força Aérea da Jordânia foi completamente destruída. Os árabes sofreram 18 mil baixas, 18 mil soldados morreram, enquanto do lado de Israel houve 766 mortes. Olha a diferença. As consequências refletem nos ataques a países que deram apoio tático, bélico, financeiro ao Estado de Israel, tal qual teve início os ataques terroristas pelo mundo. Então, assim, alguns países, né, apoiaram Israel, entre eles os Estados Unidos, né, apoiaram Israel, dando apoio tático, dinheiro, arsenal e tal. Por conta desse apoio, é que hoje esses outros países sofrem ataques, qual é a palavra? Terroristas.
Isso até hoje, né? Esses países são considerados inimigos pelos árabes por causa do apoio que eles dão a Israel. Dão e deram, né? Então, os estados americanos, o espanhol, o inglês, vários estados tiveram vários atentados terroristas por conta desses apoios que deram a Israel, certo? Durante o século XXI é o século que nós estamos agora. Primeiro, deixa eu falar uma coisa aqui sobre as guerras, né? Eu falei que Israel nunca perde, né? E é interessante essa questão, porque você vai olhar no mapa, lá eu já mostrei o mapa para vocês algumas vezes, Israel é um negocinho pequenininho, né? É muito pequeno. Todos os outros países em volta são árabes, são todos muçulmanos, têm todos a mesma linha de pensamento e todos eles são inimigos de Israel, todos eles. Eles são maiores em população, em tamanho e até em dinheiro. Por que eles não vencem Israel? De um lado tem todos esses países, Israel é banhada pelo mar, né? Israel não tem para onde fugir. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, e na Arte da Guerra, uma das informações que tem lá é a seguinte: se você tiver que encurralar o seu inimigo, você precisa deixar um espaço de fuga para ele. Quando você encurrala o inimigo, ele tem que ter um espaço de fuga. Porque se ele não puder fugir, ele vai lutar até a morte. Então, basicamente, é isso que sobra para Israel. Eles não têm para onde fugir. Eles são cercados por todos os países inimigos e o mar não tem fuga para eles. Eles precisam lutar até a morte. Israel, gente, eles têm a ideia do seguinte: qual que é a melhor defesa? É atacar. Então, eles sempre atacam primeiro. Essa guerra dos 6 dias, ela foi muito rápida. Por quê? Porque no dia da declaração de guerra, Israel atacou em horas. Então, declararam guerra às 7 da manhã, mandaram as tropas para Israel, para cima de Israel, e às 8 e pouca, Israel já tinha enviado os seus caças, os seus aviões, contra esses outros países e destruíram as frotas que eles tinham. Então, assim, a resposta de Israel é muito rápida. Eles atacam antes, entende? Eles vão direto no ataque, eles atacam com força e atacam primeiro. E os soldados de Israel, eles têm muito mais liberdade do que outros soldados, porque eles são treinados para cada grupo pequeno ter autonomia. Então, eles tomam decisões muito rápidas. É muito rápida a resposta de cada pequeno grupo, sabe? Então, Israel é extremamente militar, é muito profissional nessa área. Eles até hoje não perderam uma guerra. Vamos lá. Durante o século XXI, que é o tempo que nós estamos agora, século XXI é o século que nós estamos agora, houve um aumento, olha só, gente, houve um aumento do antissemitismo. Não houve uma diminuição, aumentou. E das suas manifestações, não só na Europa, como em todo o mundo, o que foi sendo observado em diversos relatórios anuais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e também por outros governos, instituições, líderes mundiais e figuras públicas. O atual antissemitismo provém simultaneamente de setores da esquerda, da extrema esquerda e da extrema direita e dos islamistas. Essa esquerda e essa direita não é a nossa aqui não, tá? É da Europa, tá? Misturando sem fronteiras bem definidas. A oposição a Israel, ao sionismo e a aversão aos judeus em geral, tá? Então, assim, existe uma mistura, né? Alguns que se dizem contra o sionismo. O sionismo é a ideia de que Israel tem direito àquela terra, né? Tem oposição ao Estado de Israel e tem oposição ao judeu, à religião judaica no geral, né? E aí você tem a esquerda, a extrema direita e os islamistas são os principais
propagadores aí do antissemismo. Os clérigos muçulmanos no Oriente Médio frequentemente se referem aos judeus como descendentes de macacos e porcos, que são epitetos convencionais para judeus e cristãos. Quer dizer, são apelidos, né, que são colocados tanto em judeus quanto os cristãos. Tá? Então, para eles, nós somos descendentes de porcos e macacos. Segundo o professor Robert Wiltshire, diretor do Centro Internacional Vidal-Sassoon para o Estudo do Antissemitismo, né, uma instituição que lida especificamente com isso, os apelos para a destruição de Israel pelo Irã e pelo Hamas e o Hezbollah. O Irã é o Estado, mas o Hamas é um partido e o Hezbollah também é um partido, tá? E a Jihad Islâmica, Jihad é a luta islâmica, né? Ou a Irmandade Muçulmana, representam um modo contemporâneo de antissemitismo genocida, tá? Gente, esses povos, o Irã inteiro, o Irã, o Estado do Irã, eles declaram guerra a Israel, eles estão em guerra a Israel o tempo todo, eles estão em guerra contra Israel. Tem declaração de guerra aberta contra Israel. O Hamas e o Hezbollah, que são grupos políticos, eles têm declarado a seu, qual é a palavra? A sua inimizade, né, contra o Estado de Israel, a destruição de Israel. Eles propagam isso. A Jihad Islâmica diz que todo judeu, entenda só, todo judeu precisa morrer, não tem que ter conversão. Os judeus precisam morrer. É isso que a Jihad Islâmica diz, tá? Certo, acabamos. Então, olha só. O antissemitismo vem se alastrando há séculos, tá? Há séculos, desde o começo do Império Romano, misturado com o cristianismo. Gente, quem foi? Responda para mim aqui. Quem foram os maiores inimigos do judaísmo até agora? Quem foi o top 1 dos inimigos dos judeus até agora? Responda para mim. O top 1? Top 1. De todos esses que eu falei até agora, né? Que foram inimigos dos judeus, top 1. Os alemães? A Igreja Católica. A Igreja Católica. Os alemães, eles se tornaram inimigos dos judeus por conta de vários fatores, né? A questão do darwinismo, né? A ideia de que eles não eram evoluídos, né? A raça ariana, os alemães eram arianos, enquanto os judeus eram um povo menos evoluído, eram bichos, né? Mas isso já vinha, isso foi durante pouco tempo, essa questão, mas só a questão cristã, só a questão de religião impura, isso já vinha há muitos séculos. Durante muitos séculos, a Igreja Católica perseguiu os judeus muito mais do que qualquer outro movimento. Tá? A Igreja Cristã perseguiu muito mais do que qualquer outro movimento. Depois deles, aí sim nós temos os muçulmanos, são o segundo maior perseguidor dos judeus até hoje. E aí nós temos, como nação, o maior perseguidor foi a Alemanha, só que a Alemanha contava com vários fatores para chegar nessas ideias, certo? E aí a gente pensa assim, depois do Holocausto, criou-se uma consciência e as pessoas começaram a adotar os judeus, começaram a ter dó dos judeus? Não. O antissemitismo, ele não só continuou, mas como ele aumentou. Por quê? Porque os muçulmanos vêm crescendo, né? A religião muçulmana vem crescendo largamente. A Europa, ela já é cristianizada há muito tempo e existe essa raiz antissemita e ainda a Europa está aceitando cada vez mais muçulmanos e está fazendo com que ela tenha muito mais muçulmanos na sua região. E os muçulmanos, diferente dos cristãos, porque os cristãos eles podem hoje, por exemplo, hoje eles podem desfazer dos judeus. Só que os muçulmanos criam atentados contra os judeus.
Foi. Rapidinho, eu nasci no berço católico, né? Fui batizado na igreja católica, mas graças a Deus que eu conheci João 8:34. Hum, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. pois é. Porque essa foi mais uma descoberta minha hoje, Hum. disso que você acabou de falar aí, que os maiores perseguidores foram os católicos. E eu não sabia disso também. Foi a igreja católica, a igreja cristã, né? A nossa igreja, né? Porque antes do século XVI era uma igreja só, a igreja católica era uma só, né? Mas mesmo depois, ainda, até o Lutero, né? Eu não separei aqui, mas o Lutero, ele foi antissemita. O Lutero, ele tinha muitas críticas contra os judeus. Sério? Eu não sabia não. Por conta de religião, né? Ele achava que os judeus eram inimigos do cristianismo. É aquela ideia de que os judeus mataram Jesus. Isso faz com que os cristãos se tornem, em essência, fazia, né? Em essência, eram inimigos dos judeus. Eles mataram o Cristo e perseguiram os primeiros cristãos. Então, Lutero ele tinha muitas críticas, ele tem muitos escritos contra os judeus. Né? O Henry Ford também, o Henry Ford mesmo, quem construiu a Ford, ele também foi muito antissemita, tanto que o Hitler, no livro dele, a Minha Luta, né, tem um livro do Hitler, Minha Luta, escrito por ele mesmo, ele fala muito bem sobre o Henry Ford e ele, no seu governo, ele dá um título de honra para o Henry Ford, porque o Henry Ford propagou bastante o antissemitismo. Então, assim, a gente não vê falando tanto. E por que a gente não vê falando tanto? Por que esse negócio é tão grande, né? Tem uma história tão forte, o antissemitismo, e a gente não vê sendo tão falado? Por que vocês acham? Vocês já ouviram falar em antissemitismo alguma vez na vida? Não. Do mesmo jeito que a gente quase não ouve falar, por exemplo, em cristofobia, né? Perseguição cristã, a gente quase não ouve falar na TV. Porque esses são os povos de Deus, né? O povo de Deus. Os judeus são o povo de Deus. Deus tem um plano para eles. A gente vai falar na escatologia, eu vou falar sobre isso, sobre esse plano de Deus para eles, como tudo está relacionado, né? E os cristãos também. Certo? Então, hoje, então, finalizou a aula sobre a história dos judeus. A gente falou desde lá do comecinho, cronologia, a criação do calendário, né, as guerras judaicas romanas. Antes disso, período macabeu, né, tem bastante informação aí para a gente saber sobre essas coisas, que quase ninguém sabe, pouca gente sabe sobre essas coisas, né? E agora finalizamos aí sobre até os dias atuais. Hoje, atualmente, no estado de Israel, tem cerca de 9 milhões de habitantes, quase 10 milhões de habitantes, pouco mais de quase 7 quase 7 milhões de habitantes são judeus, né? Uma parte deles ali são árabes e outra parte são cristãos e outros povos. Ateus também, tem muitos ateus morando no estado de Israel. E é o país com o maior número de judeus no mundo. O segundo maior país com judeus é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem quase 5 milhões de judeus atualmente. E a Europa tinha muitos judeus, mas vem cada dia tem mais judeus saindo da Europa por conta de perseguições que vem crescendo na Europa, principalmente por conta dos muçulmanos que estão indo para a Europa. Então, os muçulmanos estão indo e os judeus precisam sair de lá. Certo, gente? Certo. Então tá. Então, perfeito, tá certo. Finalizamos aqui o judaísmo e semana que vem a gente começa a história da igreja. Tudo bem? Tudo bem. Qualquer dúvida, eu estou pronto para atendê-los lá no grupo. Amém.
Então, Pai do Senhor, boa noite, Deus abençoe, obrigado por hoje. Obrigado, boa noite. Fica na paz.